Olá, amigos, tudo na benção? Aqui estamos nós hoje encerrando a nossa série Sabedoria. Você acompanhou 4 mensagens, contando com a de hoje, tratando a respeito do assunto, né? Rogo que Deus fale firme, forte ao seu coração e que tenha falado também nas lições anteriores, tá bom? Lembro que a nossa igreja está em Blumenau, no bairro Garcia, então você pegue nota e procure estar conosco uma vez que estiver visitando ou quem sabe até indicando para alguém que já mora por aqui, tá bom? E lembro também que todas as mensagens exibidas aqui na nossa TV, gentilmente nós postamos no canal do YouTube para você poder ver, rever a qualquer tempo, tá bom? Deixo inclusive o QR Code ali para que a partir dele você já vá direto para o canal do YouTube. E digo, gratuitamente, é claro, tá bom? Uma vez exibido aqui, é exibido na rede social. Vamos para a lição de hoje? Que Deus fale firme, forte ao seu coração. Bom, nós estamos em uma maratona ao longo desse mês de maio do livro de Provérbios, né? Clamando por sabedoria. Eu espero que a cada dia você esteja fazendo aquela leitura que a gente falou ao longo do mês inteiro, né? Hoje já é dia 28, então a gente já está na reta final. Vamos completar quando? Na quarta-feira. Quarta, dia 31, a gente completa esse propósito. A essa altura, eu acho que todo mundo já tem, já nem entrego mais, tá, obreiro? Mas alguém hoje vai completar o propósito entregando os votos, como nós já falamos, né? Aquela oferta especial de fim de mês, e alguém eventualmente fará isso na quarta-feira, e faça isso com muito amor. E hoje faremos a nossa oração também clamando a Deus por sabedoria, que Deus possa abrir a nossa mente, né, irmão? Que aquele assunto que vai ver você está encontrando dificuldade, não sabe como fazer, não sabe por onde começar, não sabe por onde começar a descascar o abacaxi, como se diz no linguajar, não é? E que Deus te dê sabedoria, e vai aqui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, acolá, e daqui a pouco você sai vitorioso, amém, gente? E sai vencedor. Aí alguém até pergunta, escuta, mas como que você fez isso aí? Aí você fala, Deus estralou assim, me deu uma ideia, entende o que eu estou dizendo? E eu rogo de cá, Deus te dê sabedoria, amém, gente? Você entende o que eu digo, sim ou não? Deus te dê sabedoria, irmão, essa cabeça aberta, essa mente aberta, vai ver, você já faz o trabalho direitinho, mas está faltando, o linguajar que a turma usa é a virada de uma chave. Você já deve ter ouvido isso, né? A virada de uma chave, e que a sabedoria da parte de Deus seja essa virada de chave, amém, gente? Você não entendeu é nada, vou tentar de novo, Senhor, essa virada de chave, amém, gente? Deus te dê essa sabedoria, crente. Gente, my God. Recado dado. E hoje nós vamos tratar de Provérbios 28. Eu vou pegar um versículo desse livro, ou desse capítulo, para a gente então pegar o nosso assunto de hoje. Mas você sabe que hoje, 28, é a leitura do capítulo inteiro, né? Mas eu vou pegar um versículo só. Olha lá, Provérbios 28, versículo 13, é a nossa leitura. Provérbios 28, versículo 13. E se alguém está atrasado na leitura, já corre para ficar em dia, para não ficar para trás, tudo bem? Na tradução, linguagem de hoje. Se preferir, olhe pela tela. 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então hoje, irmão, nós vamos tratar de 2 assuntos principais, mas daqui a pouco você verá que eu vou fazer uma curva na conversa, ou no assunto, tratando a respeito desse versículo como principal para nós hoje. Então a Bíblia está falando sobre pessoa que tenta esconder, tenta maquiar. Os olhos humanos, irmãos, passa batido fácil. Se alguém fica naquela preocupação, eu vou enganar o pastor, irmão,
bobinho. Isso aí você faz fácil. Entende o que eu digo? Só que a Bíblia está dizendo que de Deus você não vai conseguir encobrir. De Deus, Ele vê todas as coisas. Há um texto que diz que os olhos do Senhor passeiam ou passam por sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Ele está vendo tudo. Na última semana, você deve ter vindo, nós falamos de duas coisas que Deus detesta, e por conta própria a gente resumiu em uma só. Você lembra disso? Qual foi o assunto que falamos? Desonestidade. Não vou pregar isso de novo, mas o Senhor está tratando com a gente sobre isso ainda. Aí nesse capítulo de hoje que acabamos de ler, a Bíblia está dizendo de pessoa que tenta esconder pecados, achando que está tudo muito bem. Irmãos, tem pessoa que esconde relacionamento extraconjugal. É capaz e se acha esperto bastante de esconder uma vida inteira da mulher que tem uma segunda família. Irmãos, já ouvi situações de pessoa que descobre no velório do marido que o cabra tinha outra família. Então ele conseguiu esconder o pecado ao longo de alguns anos. E ali talvez o filho descobre que tem filho. Você entende? Meu Deus, que coisa! Então a pessoa, ela fica favorecida ou descansada porque aparentemente ela está conseguindo esconder. Você lembra do Adão, da Eva? Lá no Gênesis você vê que a cultura humana é essa. A Eva pecou, o Adão pecou, e o que eles fizeram, irmão? Se esconder. A cultura humana é essa. É você perguntar para uma criança: quem quebrou isso? Não sei. Vai ver o pedaço quebrado, ainda está na mão dele. Não sei não, está até com a mãozinha para trás. Não sei. Querendo então esconder, querendo ocultar a verdade. Só que Deus vê tudo, irmãos. O Senhor, Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe por onde você tem andado. Literalmente, Ele sabe de tudo. E está dizendo a Bíblia, não sou eu, que continuar escondendo ou maquiando as coisas, a Bíblia diz que é um convite para não ter sucesso na vida. Não é o que está escrito? Sim ou não? Está escrito isso. Olha lá o texto de novo, verso 13, pela tela de preferência. Então quem tenta esconder, maquiar as coisas, maquiar os pecados, diz a Bíblia, não terá sucesso na vida. A vida vai ficar empacada ou empatada. Aquilo, sabe, de entra janeiro e sai janeiro, e está ali, irmão, num suador incrível ou terrível. Então a palavra de ordem é: não pense você que você vai conseguir esconder isso de Deus. E eu ainda acho incrível esse texto de Gênesis, já te comentei uma vez. Então eles se esconderam. O Adão e a Eva se esconderam. Só que aí diz a Bíblia que o Senhor aparentemente entrou na brincadeira. Lembra do texto? O Senhor chegou dizendo: Adão! Eu acho incrível esse texto. Onde estás? Ô Adão! E eu imagino um Adão assim, irmão, com a cabeça assim meio que aparecendo atrás, e o Senhor entrou na brincadeira, como se fosse possível se esconder de Deus. O Salmo diz: se eu subo ao lugar mais alto, tu lá estás. Se eu vou para o lugar mais baixo, tu lá estás também. Nada se pode ocultar aos olhos do Senhor. Então, algumas verdades bíblicas, irmãos, aproveitando esse domingo que é o completar desse nosso propósito, mas vamos até quarta-feira, para a gente meditar nisso com muito carinho, sabe, de não se enganar de que Deus não viu, de não se enganar que está tudo bem. A gente não pode levar a vida assim, de modo que, se há pecado, precisamos clamar desesperadamente por
perdão. Senhor, me perdoe. Senhor, não quero andar errado. Senhor, eu não quero deixá-lo aborrecido. Senhor, eu não quero perder a minha salvação. Eu quero, no fechar dos olhos, pela última vez, eu quero e creio na vida eterna, na salvação, de onde vou morar pela eternidade. Amém, gente? E eu ouvi uma vez de um pastor, e eu repito as palavras: eu também quero ir para o céu. Não posso pregar e deixar de crer no que prego. Eu também quero ir para o céu, é óbvio. Aí o texto continua, na segunda parte diz: mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e que mais? E os abandona. Não é só confessar, é confessar e abandonar. Pastor, eu venho de uma religião que eu procuro o sacerdote e eu confesso. É isso? Não necessariamente isso. Eu estou falando de você ir a Deus em oração e dizer tudo: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei e tudo mais. E se envolver alguém nesse assunto, você tem que procurá-lo também. Se envolve alguém esse pecado ou esse erro, você tem que procurá-lo também. Clamar por perdão, recomeçar, e é assim que a Bíblia está dizendo. Aí dentro disso, eu te levo a Provérbios 3, o verso é o 11 e o 12. Então ali, na nossa última leitura, fala sobre misericórdia, né? Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Se você veio no culto da sexta-feira, anteontem, nós falamos sobre misericórdia. Vou te deixar um pouquinho curioso se não veio. Provérbios 3, verso 11, olha o que diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Verso 12, porque o Senhor, o que diz, gente? Repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a Bíblia agora está dizendo que quando o Senhor repreende, quando o Senhor levanta um pecado que erramos, que falhamos, Ele faz isso não é por maldade não, Ele faz isso porque Ele nos ama. Quando você fala, peca, age, o Espírito de Deus vem e, em aspas, pesa teu coração, como quem diz: você não devia ter falado assim, você não devia ter feito assim. É o Espírito de Deus te conduzindo de que naquele assunto você precisa se consertar, precisa pedir perdão. Entende que falamos lá atrás, de que é melhor pedir perdão dos pecados do que fazer de conta que nada está acontecendo. Amém, gente? Melhor. Alguém um dia disse que é melhor confessar uma tentação do que se envergonhar de ter caído nela. Isso é profundo, isso é muito importante. Aí no livro de Eclesiastes, a Bíblia traz uma declaração na linguagem de hoje que me chama a atenção. O capítulo é o 8 e o verso é o 11. Vai aparecer na tela, na linguagem de hoje. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Então a Bíblia está dizendo que as pessoas pecam repetidas vezes, erram ou cometem crimes. Na lei dos homens, errar é crime. Na lei de Deus, errar é pecado. Por isso que a Bíblia brinca com essas duas palavras, mas é a mesma coisa, lei dos homens e lei de Deus. Ou é crime ou é pecado. Então a Bíblia diz por que as pessoas cometem crimes, ou por que as pessoas cometem pecados. Aí a Bíblia sugere a resposta. Sabe por quê? Porque elas não são castigadas logo. Então quando se erra ou quando se peca,
A Bíblia diz que nem sempre o resultado vem logo, nem sempre a punição vem logo em seguida. Então a pessoa tem uma falsa sensação de que pecou e Deus não viu, entende? Sim ou não? Ela tem uma falsa sensação, a exemplo de Adão e Eva, outra vez, comeram do fruto e olha Adão, a mulher disse para ele: Adão, eu comi do fruto e não morri, eu estou bem, Adão, eu estou legal. Ah, é mesmo, mulher? Comeu também. Morreu na hora? Não, estava vivinho da Silva, mas Deus não estava falando de morte física. O salário do pecado é a morte, sim, mas nem sempre é física, morte física. Pode ser a pior das mortes, que é a morte espiritual. Irmão, foram expulsos do paraíso, jogaram para o alto, irmãos, a oportunidade da vida deles. Por quê? Pecaram, e naquele momento de pecado pensou, está tudo bem. Você lembra o primeiro livro que a gente leu? Quem cobre o pecado, ou quem não confessa o pecado, vai ter problemas, não terá sucesso na vida. Foi ou não foi? Sim ou não? Então, bobinho, irmãos, quem esconde? Ah, vou aproveitar que ninguém está vendo. Pois é, esse ninguém é talvez o cônjuge não está vendo, talvez o patrão não está vendo, mas Deus está. Tem por onde fugir. Você entende isso? Sim ou não? Coisa é muito séria. Precisamos nos ater a essas coisas, ou a essas palavras. Essa leitura se repete no livro de Hebreus. Hebreus 12, verso 5, 6, 7 e 8, fala de novo sobre repreensão da parte de Deus. Olha só o que diz, Hebreus 12, verso 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita ou repreende a qualquer que recebe por filho. Olha o 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Salta para o 11, e na verdade, toda correção ao presente, não parece ser de gozo, não parece ser de alegria, não gera alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Então a Bíblia está dizendo que quando uma repreensão vem da parte de Deus, ou de alguém enviado por Deus, na hora a gente não engole direito, a gente não gosta de ser, em aspas, chamado a atenção. Mexe com o ego da gente, a gente não gosta, não é? Eu estou falando da pessoa direita, né? Tem gente que já é todo cabeça virada e vai ver nem tchum, como diz o outro, né? Mas a pessoa direita mexe com ela, puxa vida, não é verdade? Puxa, falhei, errei, vou melhorar, vou me consertar, vou remendar, é assim. Só que, irmãos, naquele momento, é duro de engolir, mas depois ela reflete direitinho e ela vê que é para o bem dela. Amém, gente? Se eventualmente alguém está esperando mais de você e cobra mais de você, tenha olho bom, verifique então que você pode mais. Tenha um olho bom, verifique que alguém está esperando mais de você. Significa que alguém acredita no seu potencial, na sua capacidade. Tenha olho bom. Amém, gente? Tenha olho bom. Bom, se a pessoa está esperando mais de mim, é porque eu posso mais. Então, com a bênção de Deus, eu vou mais além. Amém, gente? Isso é bom. Usa isso como um impulso para voos maiores. Aí, em cima disso, eu te falei que isso ia acontecer. Eu vou fazer uma pequena curva na mensagem,
mas você vai ver que lá na frente a mensagem vai se encontrar outra vez. Mateus capítulo 25, abra lá. Essa leitura do capítulo 25 é a parábola das 10 virgens. E eu vou te mostrar na Bíblia uma verdade muito poderosa para nós. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há. 5 loucas, 5 sábias. Qual era a diferença de uma para outra? As sábias tinham azeite em reserva e as loucas não. Ambas esperavam pela chegada do noivo. Só que, ao que o texto indica, não veio quando elas esperavam. Então o azeite foi sendo consumido, e quando o noivo de fato vinha se achegando, a lâmpada dela já estava se apagando. E por conta disso, elas pediram às outras: me dê do seu. E com muita inteligência as outras disseram: eu não, vai atrás do teu. Aí eu dou do meu, aí apaga a minha lâmpada e a tua, a coisa fica pior. Para você poder ajudar alguém, você tem que ser inteligente. Você não vai tirar o seu calçado e vai ficar de pé. Não é verdade? Porque tem gente que é tão generoso que dá o calçado e fica de pé. Não, descalço. Não, isso não é inteligente e nem bíblico. Se você deseja, você tem que pensar: pera lá, o quanto eu vou estender a mão vai fazer minha lâmpada se apagar? Traduzindo, ajudar a ponto de não ser prejudicado. É isso que o texto está falando. Mas se você for olhar o texto de novo, no verso 1, a Bíblia diz que não é só sobre mulheres que a Bíblia quer tratar, não. O que diz o verso 1, gente? O reino dos céus, o que diz ali? Será semelhante a essa história. Então a Bíblia está comparando essa história com o que, gente? Com o reino dos céus. Então, com todo respeito, a gente às vezes dá ênfase para as mulheres e perde a ênfase do reino dos céus. O que aconteceu? As que não estavam preparadas, quando foram se preparar, o noivo chegou. Elas foram atrás de azeite. Elas foram atrás. Só que quando elas foram se preparar, o noivo já tinha vindo.
Tem gente que está chegando atrasado. Está chegando atrasado. Talvez se deu bem algum dia, e isso deixou mal acostumado. Mesmo atrasado, ainda deu um jeitinho. Você entende ou não? Você percebe que a Bíblia fez questão de dizer que a porta fez o quê, irmão? Se fechou. A porta se fechou. A Bíblia fez questão de dizer. A Bíblia não aliviou a ponto de dizer: as que chegaram atrasadas, o anjo Gabriel gentilmente abriu a porta e disse: atrasado, né? Mas entre, queridinhas do papai. Não! Não! O que a história diz? Que a porta se fechou. E elas: ei, abra-nos a porta! Não, não, não! Porque eu nem conheço vocês. Uau, irmão, você percebe como a Bíblia age com dureza? Nem conheço. Quem é tu? Eu sou aquela que foi comprar o azeite. Está aqui a nota fiscal do azeite. Eu nem te conheço. Passa outro dia. Chegaram atrasadas. Não se prepararam. Pecaram, não se prepararam para a vinda do noivo, pegaram a porta fechada. Isso é uma comparação com o reino do céu. Tem gente, irmão, que talvez já sabe, se acomodou com o jeitinho, sabe? Não, qualquer coisa eu faço assim, faço assado, faço assado. Pois é, pode ser que em algumas coisas que você faz, você consiga dar a volta, consiga dar o jeitinho. Pode ser que você conheça o porteiro, pode ser que você tenha a chave e consiga, pode ser nas suas coisas da vida, mas nas coisas espirituais não vai ter jeitinho. Nas coisas espirituais vai chegar um dia que a porta ela vai se fechar. Teve um povo, irmãos, na época de Noé, não deu ouvido para Noé, achou que Noé estava doido, caduco. Que negócio é esse, Noé? Construir arca? Que negócio é esse, Noé? Que vai chover, você está ficando velho, e além de velho está ficando gagá. E zombaram do velhinho, zombaram dele. Até que começou a chover. Alguém já se atinou: epa, o velho falou que ia chover, está chovendo mesmo. Deve ser uma coincidência. Entenderam, não? E foi subindo, irmão, a água foi subindo para o joelho, foi subindo para a cintura, e foi subindo para o peito, e foi subindo. Aí alguém esperto disse: eu vou subir para o monte mais alto, eu vou subir para o Pitscoff. Eu vou subir para o monte mais alto, e vou por Ubici, e vou, e a água foi. A Bíblia diz que subiu 3 metros do monte mais alto, não teve como escapar. Antes da água subir tanto, começaram a bater lá na porta: Noé, agora a gente acredita, Noé. Você entende a mensagem? Agora a gente acredita. Chegaram atrasados. Você percebe que o texto não diz que a arca abriu outra vez? O texto não diz: vamos abrir a ala para os atrasados. É isso que diz lá? Vamos abrir, agora o porão é para os atrasados, cadeirinhas prioritárias para os atrasados. Foi assim? Não foi, não. Mulheres e crianças têm prioridade. Não foi assim. Não foi, não. A porta fechou, acabou. Pastor, mas eu lembro do bom ladrão que nos 45 do segundo tempo deu oportunidade para ele. Pois é, aí você está contando com o final do versículo. Você lembra que a gente leu? Está contando com a misericórdia. Aí você está contando com a misericórdia. Então a palavra de ordem agora, a mensagem se encontra outra vez.
Enquanto a pessoa não se prepara, ou não abandona, ou não confessa o pecado, ela está com problemas. Porque quando o noivo vier, estamos falando da volta de Jesus. Quando o noivo vier, ele vai buscar os que estão prontos. E os que não estiverem prontos, vão ver as portas fechadas. Jesus diz: mas Senhor, nós fizemos, profetizamos, curamos, abençoamos em teu nome. E o Senhor dirá: eu não vos conheço. Por quê? Porque não se prepararam. Tem gente sim que roga, é normal a igreja de Jesus orar: ora vem Senhor Jesus. Maranata, né? Maranata quer dizer ora vem Senhor Jesus. Só que, irmãos, ele está nos dando tempo para nos preparar. Só que tem gente que ainda vai chegar atrasado. E quando tudo acontecer e ficar, vai pensar: por que eu não dei ouvidos? O que eu estava fazendo de tão importante que eu não dei ouvidos à pregação? O que estava me distraindo que eu não levei essa mensagem a sério? E vai bater com a cara na porta. Você percebe que o texto não diz que a porta se abriu? Se o texto permitisse esse entendimento, deixaria as pessoas ainda mais acomodadas, de que conseguem dar um jeitinho, você entende? De que conseguem dar um jeitinho, mas não vai ter jeitinho. Vamos compreender e resumir e terminar? Então, o tempo em que o Senhor ainda não voltou, em que o noivo ainda não chegou, é um tempo para nos preparar. Para o quê? Para o encontro com o noivo. Para o nosso encontro com o Senhor. Palavra de Deus para nós, amém? E aplauda ao Senhor bem forte, irmão. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que o noivo virá em dia e hora que ninguém sabe ou espera. Que hora que o noivo chegou naquele texto? No meio da noite, meia-noite. Um horário em que, em aspas, a cidade, boa parte já dorme. Então o Senhor virá quando um tanto pensar: minha avó já dizia isso aí, seu pastor. Pois é. É teu papel desacreditar. Mas por tua conta e risco. Eu faço igual Pilatos. O que eu faço? Lavo as mãos. Se no grande dia alguém: Senhor, mas a igreja que eu ia era fanfarrona, Senhor. A igreja que eu ia não falava dessas coisas, não. Se eu estiver pertinho, eu vou pôr a mão na cintura, bater o pezinho e falar: seu desaforado, além de tudo, seu mentiroso. Falava assim. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? E aplauda o Senhor bem forte. Oh, aleluia. Então tem pessoas que estão acostumadas a chegar atrasada, a dar o seu jeitinho. Só que no plano divino, o jeitinho não vai funcionar. Palavra dele para nós. Amém, gente? Pois é, você percebe que há muitos atos e orientações na palavra de Deus para sermos de fato pessoas sábias, né? Para conseguirmos ter atitudes de sabedoria. Provérbios é um livro clássico sobre a sabedoria, mas você percebeu que ao longo da série fomos a outros textos que afirmam também a respeito desse tema, né? Quanto a hoje, falando a respeito de chegar atrasado, a parábola das virgens nos traz grandes lições, mas a pregação já veio e eu creio que o Senhor falou ao seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus? Vamos fazer isso agora? Amado Deus, eu apresento a Ti a vida deste amigo, desta amiga,
eu apresento a Ti, Senhor, o presente e o futuro, e peço, meu Senhor, coloca a sua mão sobre a vida dele. Ilumina, meu Senhor, e dê sabedoria, para que ele saiba, de fato, administrar o que faz e o que deixa de fazer com a sua bênção e com a sua sabedoria. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. E quero afirmar também, para você de qualquer direção que deseja fazer parte da nossa lista de amigos no WhatsApp, é só você escanear aquele QR Code, que aí você vai entrar para a nossa lista de amigos no WhatsApp e receberá os nossos informativos gratuitamente, tá bom? Por fim, não misture e não confunda. Agora eu falo para aquele que, de algum modo, diz: Pastor Sodré, se eu estivesse no templo, ofertaria, dizimaria. Posso fazer isso agora? Pode, com o avanço da tecnologia, pode sim. Vai aparecer aí na tela também o QR Code, e esse QR Code é das doações, né? Então, se você desejar, abrindo o aplicativo da sua preferência, e quando ele perguntar qual é a chave Pix, prefira QR Code, que é este que está aparecendo aí na tela, tá bom? Printa a tela, porque eu já vou terminar essa gravação, essa transmissão, e você já terá essa informação com você. Tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Outras séries virão. Inclusive, em breve você verá a série de verão que estudamos em 2024 em Blumenau, tratando a respeito dos dons do Espírito Santo. Até a próxima.